noite, tio. E aí, Andrezão, beleza? E aí, tio, como é que você tá? O som tá aqui, tá aqui? Eu tô bem, cara. Eu tô, alô? Eu vou trazer você pra perto. Tá rolando. Aê, agora eu tô. Aí. E aí, cara, tudo bem com você hoje? Eu tô beleza, e você, tio? Tudo bom. Bom, começando mais um podcast aqui da B13. E, cara, eu não canso de falar, né? Porque eu preciso que as pessoas entendam. Tio, o que é a B13? A B13. Tamo lá no Instagram. B_13. B.13. Você bebeu alguma coisa estragada hoje? Já tô. Opa. Arroba B.13. Arroba B.13. Lá no Instagram. Segue a gente ali. Segue aí. Dá uma olhada. Você tá no Spotify, você tá no teu Apple aí, pode minimizar o aplicativo, abre o Instagram e segue a gente. Né? Segue a gente que você vai conhecer um pouco mais do que se trata essa bagaça. Mas eu não quero. Hoje eu não vou ficar aqui me alongando muito. Isso. Porque é um programa, é um episódio diferente dos normais. Por quê, cara? Por que é diferente hoje? Porque a gente tá com um convidado especial aqui hoje. A gente tá com o Francisco aqui. E aí, tudo bem? Porra, gurizada, tudo bem? Peraí, fala aí, vamos lá, eu tô te ouvindo. Tudo bem? Agora sim, fechamos. Dia lindo, uma honra conversar com essas duas lendas do mercado financeiro. Ai, caramba, olha aí, viu? Primeira mentira do dia já foi contada no ar. Menos. Mas muito legal. Pô, eu queria já agradecer. E também vou quebrar o gelo, porque eu falei Francisco aqui, mas na verdade estamos falando da lenda do mercado financeiro, que é ele, Chico Cash. É o melhor apelido da história do mercado. E o pior, André, Marcão, é que esse é um dos vários apelidos do mercado, né? Então eu te falei um desses. Tem vários outros anteriores que a gente vai ajustando conforme o episódio, né? Então, e acho que quando a gente começou a bater esse papo, você começou a me contar, mas eu falei, cara, desculpa, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu vou te chamar de Chico Cash. Aí você falou, pô, demorou. E quais foram os outros? Teve o primeiro, no meu primeiro trabalho que a gente teve, que era uma turma de estagiários, né? E aí, na turma de estagiários, eu sempre fui arrumadinho, cara certinho e tudo mais, né? Cabelinho arrumadinho e tal, tudo mais. O meu apelido era diretor dos estagiários. Boa. E, porra, galera, mas assim, ó, então, pra você que não conhece, né, o Chico Cash, inclusive, cara, você tinha que usar esse nome, velho, é muito bom. Fala aí pra galera qual que é o teu, o que você faz, né, porque você também cria conteúdos voltados para o mercado financeiro, para o mundo dos investimentos. Então conta aí um pouco como é que a pessoa te acha. Me fala aí. Exato. Bom, pessoal, eu crio conteúdo há mais ou menos uns 12 meses, principalmente sobre investimento de longo prazo. Então, eu criei um canal no YouTube onde o intuito maior era compartilhar um pouquinho mais da minha experiência, tanto no mercado financeiro como na parte de carreira, porque principalmente eu venho de uma carreira muito de CLT, de empresas corporativas, onde eu sempre trabalhei na área de finanças. Então eu sempre digo, eu acredito que é muito mais uma coisa interessantíssima ver vocês dois, que são pessoas fora do mercado financeiro e operando e fazendo e trazendo esse conceito que é para todo mundo, do que para mim, que é uma pessoa que para mim é o feijão com arroz. Legal. Né? Por mais que o arroz esteja caro, é o feijão com arroz. Para quem tá ouvindo agora, é uma dica de quando que a gente tá gravando esse podcast, né? A gente tá no meio da pandemia ainda, sei lá, se é no meio, tomara que seja o meio, né? Tomara que esteja no fim da pandemia. Já tá chegando, filho. Mas o arroz foi um assunto que passou e deixou... Ainda tá, né? Deixou marcas, né? Deixou marcas. Mas diga lá, e aí... Mas esse é um ponto de quando a pessoa ela começa a montar um canal, começa a compartilhar conteúdo, eu sempre digo, todas as pessoas que estão ali contigo, elas pegam a tua energia, pegam o teu conteúdo, pegam a tua voz, pegam todos os pontos, né? Uhum. Mas o principal ponto é a pessoa, ela consegue aprender muito mais também em relação a compartilhar. Então ela consegue trazer muito mais para o mundo, muito mais para os investidores, muito mais para democratizar o conteúdo e a gente focar muito mais na questão de tempo, de longo prazo, de paciência, de disciplina. Então esse é um pouco do que eu trago no meu canal, que eu costumo compartilhar com as pessoas. E deixa eu te perguntar, eu não sei se você falou ou não, mas como é que chama o teu canal? Como é que o cara não compartilha, né? Então, essa daí era a pergunta. Eu tô precisando de umas aulas de marketing com vocês, né? Aqui é marketing, a B13. Bom, pessoal, é Mente de Holder,
Tem vídeo toda semana no YouTube, eu compartilho principalmente de investimentos de longo prazo, um pouco das minhas experiências, dos meus erros, que são vários erros que eu tenho ao longo do mercado, estou sempre aprendendo e revisando. E então eu compartilho lá, gosto muito de investimentos, principalmente de longo prazo, disciplina, tanto aqui no Brasil, e eu tenho uma parte da minha carteira em dólar que eu compartilho informações no canal. Você investe publicamente também? Publicamente ainda não. Publicamente ainda não. Eu compartilho os ativos que eu invisto. Legal. Então eu não compartilho valores, mas os ativos que eu invisto e Aqui e lá fora. Aqui, os daqui? Os daqui e os lá de fora. Lá de os fora, daqui e os lá de fora, exatamente. Então publicamente é um passo que a gente vai chegar à medida que for step by step, digamos assim. E o teu objetivo em começar a criar conteúdo na internet foi literalmente para começar a disseminar o conhecimento que você já tinha pela tua vivência, pela tua carreira. Exatamente, e o ponto é quando você trabalha em empresas e que essa parte financeira é sempre o chato da história, né? Então o pessoal que trabalha no mundo corporativo de empresas, o pessoal do financeiro é os malas, né? Então, um ponto que eu comecei a sentir depois de alguns anos é que tu estava sempre atrás do computador, atrás da mesa. Né? Então, é sempre o marketing aparecia, o pessoal de vendas, o pessoal de outras áreas que tocavam e apareciam. E com uma vontade um pouco maior de se expor, de começar a ver, de ter os erros, problemas, acertos. Então, muito mais um desafio também pessoal. Uhum. Fora com uma questão que vários amigos meus começavam a me perguntar: Chico, como é que eu faço isso? Chico, pra eu abrir uma conta, eu faço isso aqui, Chico. Então, assim, ao longo desses 10 anos já foram inúmeras pessoas que vieram falar e conversar, e é aquela coisa que tu sente um prazer enorme em ajudar a pessoa. É isso que eu ia falar, né? Porque a gente não são muitas pessoas que são interessadas ou que conhecem ou que gostam de conversar sobre isso. Sim. E tem até uns memes, né? Que a gente vê, sabe? Quando eu vejo alguém querendo falar de investimento, tem um carinha olhando assim, né? Tipo, você já quer se prontificar a conversar, a trocar, a ensinar, a aprender, o que seja, né? Exatamente. E aí quando tu começa a conversar com várias pessoas, essas pessoas começam a te... Nossa, que legal que isso que eu consegui fazer isso, consegui fazer um primeiro investimento, consegui fazer uma série de pontos, tu fica muito feliz de ver, tipo, como essa pessoa ela tá conseguindo aproveitar o tempo e gradativamente isso vai melhorando, né? Aumentando ao longo da história dela. Muito legal. Então esse é um pouco do Chico Cash. A gente tá recém começando principalmente a questão de longo prazo. E um ponto que eu foco muito no canal, e aí talvez muitas pessoas que ouvem podem ver a pessoa que eu tenho essa experiência, que é na questão no mundo corporativo, e cada vez mais a gente tem muito pouco tempo. Então eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo para olhar meus investimentos na quarta-feira às 10h30 da manhã. Eu não consigo, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer e demandas. Então tem alguns dias que eu nem sei como é que foi a bolsa, eu nem vi ao longo do dia de tanta coisa que está acontecendo. Então eu comecei a ver que essa experiência de tu investir para longo prazo, de tu escolher boas empresas, era a forma que se encaixou perfeitamente na minha rotina, no meu dia a dia, e isso começou sem querer, digamos assim, com base toda nessa rotina, e aí começou a trazer frutos depois de vários e vários anos. Legal. Então essa questão de verificar que no dia eu não tenho tempo e esse tempo é muito escasso, e aí a gente consegue aproveitar ele da melhor maneira. Cara, você sabe que eu acho muito, muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que uma das propostas que a gente tem na B13 é justamente isso, de quebrar essa primeira barreira, esse primeiro passo para a pessoa dar. E eu sentia na pele essa pressão também, eu falei assim, eu sei que eu poderia estar investindo melhor a minha grana, mas eu tinha aquela coisa assim, primeiro... Claro, você vai ter que se dedicar para estudar um pouco, entender como é que funcionam os mecanismos, né? Desde você vai ter que abrir uma conta na corretora, você vai ter que analisar os ativos, independente se é renda fixa, se é variável, você vai ter que entender pelo menos o beabá para começar a tomar as decisões, né? E eu acho que uma das primeiras barreiras que eu me impus é que eu falei assim, eu não vou ter tempo para ficar acompanhando. E eu não tinha esse discernimento que existe, o conceito de buy and hold, ou, sabe, a longo prazo, etc. E quando eu comecei a estudar, eu falei assim, poxa, então não é uma coisa que vai me demandar tempo agora que eu estou aprendendo. Só que depois que você coloca o teu investimento lá, você tomou a decisão, porque não existe regra. Uma coisa também que as pessoas têm que entender, que não existe uma fórmula para todo mundo, né? Cada um tem um tempo, um tempo até de a idade, o quanto consegue aportar de grana, o objetivo se é aposentar, se é conquistar um sonho, né? Uma viagem, um apartamento, um bem. Então, assim, existem muitas variáveis para você construir a sua fórmula personalizada para você.
E eu acho que essa barreira eu só consegui quebrar através do conhecimento. Que eu falei assim, então quer dizer que eu não preciso ficar lá o dia inteiro olhando a corretora e tem que comprar e vender. Então, e aí é que acho que é legal, porque uma coisa que a gente estava conversando aqui é justamente isso. Quando a gente encontra alguém que a gente vê que entende um pouco de investimento e nós não temos essa educação, no caso da gente que nós somos fotógrafos, essa coisa toda, a gente encontra alguém e a gente quer pegar essa informação. E acho que é justamente por isso. Como a gente nunca teve, a gente encontra pessoas que veem a mesma coisa e a gente quer pegar essas informações para poder fazer da forma correta. Acho que as pessoas têm um pouco de medo, né? Porque é dinheiro, será? Não, eu posso perder esse dinheiro e tudo mais. Mas o grande lance é esse, tem que começar, né? Eu vejo dessa forma. Acho que começa com um pouquinho mesmo, começa ali com... O Romário falava, né, que feio é não fazer gol. Exatamente. Feio é não fazer Não gol. existe gol feio, né? Não existe gol feio. E eu sempre falo isso nos investimentos. Feio é não investir. Uma história muito engraçada que eu tinha quando eu era estagiário, nessa época do diretor dos estagiários. Porque a gente trabalhava numa empresa muito grande e tinha um banco dentro da empresa. Então era só eu sair da minha mesa, eu caminhava 50 metros e ia no banco da empresa lá, que não precisava sair da empresa. Então, todo centavo... Deve ter alguém que é do Bradesco que ouve esse podcast, né? Provavelmente. Se alguém for pegar o meu nome lá, manda um direct no @b.13 e pega o histórico lá do Francisco dos Extratos lá de 2010, por aí. Deve ter um depósito lá de 87 centavos. Que eu nunca me esqueci, que eu tinha 87 centavos e eu fui lá e coloquei, o que eu vou fazer com essas moedas me incomodando no bolso? Fui lá no banco e depois tem 87 centavos. Legal. Mas assim, eu acho que o poder até do simbolismo, né? Exato. Porque eu até comentei, né, no episódio que eu falei um pouco da minha história, eu lembro que cara, eu tinha sido contratado, era estagiário numa empresa, aí aconteceu uma coisa, eu pude resgatar o fundo de garantia. E pra época era uma grana, claro, não era centavos, mas assim, foi acho que R$1.900, assim, é um dinheiro, né? E eu poderia ter gastado. Aí eu falei assim, cara, eu coloquei aquela grana lá e esqueci. Tipo assim, é a minha segurança, a minha reserva, mas pode ser 80 centavos, pode ser R$100, sabe? Aquela coisa... É simbólico, né? Simbólico. Um ponto só. Eu sempre digo, o 87 centavos não vai me gerar frutos ganhos nenhum, mas o fato de tu pensar dessa maneira e dizer, não, hoje é 80 centavos, amanhã pode ser R$2, amanhã pode criar ser esse hábito. É você criar o hábito disso. Exatamente. Né? E aí, um ponto que a gente usar, um dos pontos que eu tenho de meta de vida é usar cada vez melhor o meu tempo. Né? Eu não sei quando é que eu vou morrer, mas enquanto eu estiver por aqui, eu quero usar ele da melhor maneira possível. E o fato dos investimentos, eu sempre repito, começando com 10, 15, 20, 50, R$100, ele vai trazendo frutos e vai trazendo felicidade ao longo da nossa jornada, como pessoa, como investidor. Então, a gente traz frutos de aprendizado tanto na parte de investimento, que a gente tem que gerir isso, quanto na nossa parte familiar, social, de outras maneiras, que a gente tem mais tempo para fazer as coisas que a gente quer. Então, se a gente quer estudar mais sobre investimento, a gente vai estudar. Se a gente quer fazer um esporte, a gente vai fazer. Então, isso nos traz possibilidades. Eu sempre digo, o poder da escolha. Então, independente do que a gente quer fazer, se eu tenho o poder da escolha, eu tô feliz, porque eu escolhi aquilo. E é legal dentro disso, é uma coisa que eu costumo pensar, é mais ou menos isso. Você trabalha de 10 a 12 horas para ganhar seu dinheiro. Né? E você faz, às vezes, eu faço e acredito que a gente tem que trabalhar com o prazer. Então, por 12 horas você vai fazer algo que vai te dar dinheiro com prazer, mas tem muita gente que faz pelo próprio dinheiro, pela necessidade e tudo mais. Mas eu acho que meia hora que você estude para fazer com que esse dinheiro te dê dinheiro, se você fizer isso todo dia, é a mesma coisa de criar o hábito de ir lá e colocar 83 centavos, R$10, e você criar também esse hábito de estudar por meia hora, que seja ouvindo um podcast, que seja vendo... Um influenciador que você gosta, o Chico Cash aqui, que manda bem pra caramba. E eu sempre, muito mais do que o desafio do investimento financeiro em si, eu desafio o pessoal de, não, vou aprender sobre algo novo, vou colocar na minha vida esse desafio, e eu sempre ouço as pessoas falarem, mas eu não tenho dinheiro, é pouco. Começa com R$50. Sim. Começa. Só o fato de começar já é diferente. Sim. Já dá um frio na espinha, porque já arrepia, porque é um fato que assim, não, eu tô fazendo uma coisa nova da minha vida, eu tô querendo crescer sob certas formas, e o investimento ele é isso. Esse é um dos pontos que eu sempre falo. Quando a gente investe, que seja R$50, a gente está acreditando tanto na gente, quanto nas pessoas em relação à nossa comunidade, quanto no país.
Então, de certa forma, um investimento de R$50 é a gente acreditar no país, acreditar num processo, acreditar numa progressão, acreditar que as coisas vão melhorar num todo, né? Então, a gente não vai investir R$50 se a gente acha que as coisas vão piorar. Né? Então, de certa forma, investir R$50 é um ponto de a gente estar acreditando no país, nas pessoas, nas empresas. As pessoas são um pouco movidas também a questão de esperança, né? Tipo, as coisas vão dar certo, porque todo mundo trabalha para prosperar, para conquistar os seus sonhos, as suas metas. E acho que o investimento ele tem que ser uma parte dessas pequenas conquistas que você vai vendo. E eu vou até tomar a liberdade aqui. Eu vou te expor um pouquinho, porque eu não vou te pedir nem mas você chegou aqui e eu vi que no meio das tuas coisas assim, você tem um cartão roxinho. Né? Exatamente. Não é uma propaganda, não é uma merchan. Qual que é o cartão roxinho que a pessoa conhece hoje? É o do Nubank, ela tá lá, ele botou aqui na mesa. Eu também tenho. E, de novo, não é uma propaganda, mas é uma coisa legal que o Nubank tem. Né? O que é o Nubank, galera? Para quem não sabe, né? Não sei que planeta você vive, mas é uma conta digital, né? É uma conta de pagamento, mas vamos chamar, é um banco digital. Beleza? Então você pode entrar e ver o que é. Mas uma coisa muito feliz que o Nubank fez que é uma plataforma simples, que você coloca o teu dinheiro. Você pode colocar 87 centavos, como o Chico Cash falou aqui. Se você coloca o dinheiro que está na conta corrente, vamos chamar assim, ele já rende automático lá, o CDI. Só que existe um detalhe na plataforma que faz toda a diferença, que para mim já é um grande aprendizado, que é o seguinte: quando você abre, quem tem o Nubank sabe, você abre, o dinheiro está na tua conta corrente, tem um quadradinho verde lá em cima que todo dia está escrito mais 0,001 centavo, mais R$1, mais 2. E aquilo te ensina de um jeito fácil o que é juros compostos. Então, e você vê o bolo crescendo ali, independente se é de uma forma simbólica, como a gente falou, um valor pequeno, mas assim, uma solução simples para te ensinar muito sobre essa questão da importância de você ter, guardar e continuar aportando e investindo. Então, eu acho que eles foram muito felizes nisso. Não tem nenhum outro banco que tem isso. Quando você abre, já grita na sua cara. Tá na carne. Assim, os outros você precisa abrir a parte de investimento para você ver quanto está rendendo, quanto rendeu. Então, assim, não é uma crítica. Eu só estou exaltando e elogiando uma coisa tão simples, mas que mostra a pessoa o poder disso. Poxa, quer dizer, então, que hoje, vamos supor, por coincidência, hoje é um sábado, e a gente está aqui gravando o podcast, e, cara, de repente você abre, ontem tava lá mais R$1,30, e hoje eu acordei e tava R$1,32. Eu falo, caramba, eu não fiz nada e meu dinheiro tá crescendo, tá rendendo. E é uma lição, acho que legal, né? E sabe um ponto, voltando, que a gente falou do mais 001 do Nubank? Por que eu fui depositar esses 87 centavos? Porque na época eu investia na poupança. Foi meu primeiro investimento. E a poupança, na época, ela rendia mensal. Ela rendia a cada 30 dias. Sim. Então tu deixava 30 dias. Eu nem sei mais como é que é hoje pra te Ainda é assim. Só no aniversário. Só no aniversário. E aí, eu gostava muito de ver que todo dia eu tinha um rendimentozinho. Então esses 87 centavos, eles iam me render 1 centavo ou menos até no outro mês. Então eu gostava de ver o rendimento todo dia caindo, aparecendo lá na conta. Então... então achei muito interessante, porque é uma coisa que às vezes passa despercebido, mas... porque o nosso papel aqui, a gente como criador de conteúdo, é justamente cativar mais as pessoas para serem mais autônomas, mais donas porque a gente estava tendo um papo antes de começar, né? Quando a gente começa a olhar para fundo de garantia, INSS, essas coisas, cara, a gente é só sentar e chorar, né? Porque, cara, ficar na mão de governo, de empresa... Cara, se você cria o hábito, um dia você pode chegar na sua vida e falar assim, poxa, eu conquistei isso, trabalhei pra caramba, ralei, e o dinheiro, ele tá trabalhando pra você também. E é muito gratificante, né, essa realização. Exato, e o Economista Sincero, que é um belo canal no YouTube também, ele sempre fala... Charles, né? Charles. Ele sempre diz, e ele tem um jargão muito bom em relação a isso. Ele fala que o primeiro investimento é que nem tu comprar o ingresso do show. Tu investiu lá R$100, tu tá no show, mas tu tá muito longe no show. Só que tu tá dentro da arena. Tu entrou lá no show, tu tá vendo mal ouvindo a musiquinha, ouvindo o jogo. À medida que tu vai aportando e fazendo novos aportes, que seja R$50, R$100, tu vai melhorando tua cadeira no show. Ela vai ajustando. E claro, isso demora tempo, demora esforço, demora disciplina.
E aí, à medida que tu vai fazendo, tu vai crescendo cada vez mais dentro do show. Mas o fato é, esteja dentro da arena. Sim. Entre no jogo. Legal. Né? Então é um ponto que a gente consegue chegar com pequenos passos, dia a dia, cada dia crescendo um pouquinho mais. E eu sempre digo, o primeiro passo é o mais difícil, né? Então, tirando isso, quando a gente está dentro da arena, as coisas ficam mais fáceis até. Tá. Uma coisa que eu gosto de pensar nesse sentido, assim, que eu acho legal, você tá dentro da arena, e é assim, né? Se você ganha R$500, né? Tenta imaginar que você não ganha os R$500, você ganha os 450 e 50 você vai gastar com o você do futuro. Então, no caso eu tenho 50 anos. Eu quero gastar esses 50 com o André lá dos 65 anos. Então, será que esse 50 vai valer a mesma coisa? Não vai valer. Então eu coloco em algo que ele vá render. E ao mesmo tempo, eu vou colocar mais. Para que o André lá da frente, o André do futuro, me agradeça, né, o André do agora, de ter colocado. Então, o bacana de ter esse pensamento é que eu falo, poxa vida, então eu vou colocar mais, não vou pôr 50. Né, eu vou fazer um outro trabalho, vou fazer um bico, vou fazer alguma coisa que me dê um pouco mais de dinheiro para que o André de 65 me agradeça agora, falar, puxa vida, foi um investimento acertado, né, de guardar o dinheiro. Exatamente. E às vezes, por exemplo, nos desafios do dia a dia, a gente, não consegui guardar, não consegui fazer isso, aconteceu várias e várias coisas. Agora, se tu fica imaginando o André lá no André dos 65 anos, o que ele quer fazer? Ele quer tirar foto? Ele quer fotografar? Então, para fazer um sonho muito longe, tu ficar imaginando aquele André, nossa, eu quero tirar foto no Mediterrâneo. Eu tenho o sonho de velejar no Mediterrâneo. Eu tenho um sonho que eu quero fazer isso. Eu tenho, exatamente. Exato. Então, e às velejar vezes, pelo mundo, ter o mar como piscina, eu costumo falar. Exatamente. Então, esse sonho, ele me ajuda muito nas demandas de curto prazo, nas demandas do dia a dia, que a gente vai aprendendo e vendo. Então, se tu querer ver o André daqui a 20 anos, ele é bem novo, viu, pessoal? O André daqui a 20 anos, ele vai ter agradecido muito mais por esses pontos de hoje. Eu acho, assim, só fazendo um adendo aí, porque você falou do Economista Sincero, né? O Charles, pra você que não conhece, confere lá, porque o cara é bem divertido. Então, ele tem isso que ele fala mesmo, né? Em relação a isso, ao hábito, a paciência, a resiliência. Calma, porra. Isso que eu ia falar. Ele resume em outras palavras, que ele fala, calma, porra, calma, porque as coisas não são tão rápidas. Não existe fórmula mágica. E é um outro clichê também, que eu já falei em outro episódio, mas um clichê também que é super válido, que é investir não te deixa rico. O que te deixa rico é trabalhar, ganhar o teu dinheiro. Exatamente. O investimento, ele vai potencializar o que você pode fazer com a tua grana no futuro, para que o André daqui a 15 anos, para que o Marcão, para que o Chico Cash te agradeça lá na frente, para você ter tranquilidade. Porque aí você começa a trabalhar, você trabalha por prazer, você começa a se dedicar a outros hobbies, outras coisas que também possam te gerar grana, e você tem aquela segurança, aquele colchão financeiro para você poder curtir a vida, né? E aproveitar. Exatamente, esse é um ponto. Eu sempre olho o trabalho como algo além do dinheiro, né? Então, é geralmente um trabalho que a gente conhece as pessoas que a gente convive, além da família. A gente tem os amigos de colégio, mas no trabalho a gente tem uma série de coisas extras que a gente acaba não vendo nos desafios do dia a dia, fechando os olhos. Mas o trabalho nos proporciona inúmeras chances de aprendizado, tanto pessoal quanto profissional, quanto espiritual em vários pontos. Então, esses desafios que o trabalho traz junto são excepcionais para melhorar a nossa carreira como investidor. Que o investidor, em tese, é um caminho mais solitário, um caminho atrás das cortinas, mas é um caminho super importante. Então, a gente vai fazendo esse balanceamento, eu acredito que tudo é uma coisa só, até porque a gente é um ser só e a gente tem várias bolas, digamos assim, que a gente tem que ficar segurando malabarismo no dia a dia. Então esse é um dos desafios e eu sempre digo, a gente é completo, a gente como investidor, atrás das cortinas, a gente melhora a nossa performance no trabalho e outros pontos. E apesar que assim, eu concordo com você quando você diz que o investidor é uma coisa, uma solitária, no sentido que você monta o seu planejamento, os seus objetivos, as suas metas e
traz aquilo para a tua realidade. Se você é um cara que trabalha CLT, você quer ver a tua realidade financeira, o quanto você pode guardar, aportar, se você tem que começar a fazer bico, tem gente, aplicativo, entrega, você tem algum conhecimento, você vai fazer um curso, você gosta de fazer uma coisa que nem a gente está fazendo aqui, vamos fazer um trabalho na rede social. Não importa. Então, assim, você vai achando formas para fazer aquilo acontecer. Quando você cria metas, objetivos e até as métricas para chegar lá, é mais fácil você se planejar. Mas, assim, nada impede também de você fazer isso em conjunto. Se você tem, né? Se você é casado, se você tem filhos, então você começa a disseminar esse tipo de... Porque não adianta você ser a mãe, a chefe de família, o homem, o chefe de família, ou eu tô fazendo aqui, mas a minha família não sabe do que a gente está querendo fazer. Vocês têm que ter um objetivo em comum. E essa troca é legal. Inclusive, bom, a gente tá... o podcast, ele é atemporal, né? A gente não sabe quando as pessoas vão ouvir. Mas a gente tá aqui falando... É o comecinho de novembro de 2020, né? A gente tá rolando pandemia e tudo. E só para vocês saberem que, recentemente... até vou dar um exemplo. Eu não gosto de fazer merchan, mas você falou do Bradesco, falamos do Nubank, vamos falar do Bradesco de novo. Porque eles lançaram, né, a plataforma vinculada ao Next, que é o banco digital do Bradesco, que é o Next Joy, né? Que é um aplicativo, é uma conta digital para criança, né? E é muito legal, porque eles, pelo menos a proposta, né? Eu ainda não consegui testar, ver todos os detalhes, mas eles dão uma gamificada na questão das finanças. E tem personagens também, né? Tem personagens da Disney. Então você cria objetivos. Então, arrumou o quarto, fez a lição de casa, então, tipo, ajudou a mãe, o pai em casa, qualquer coisa, ou mesada. Então você cria essa dinâmica das crianças já desde cedo aprenderem. Porque tem uma educação financeira desde pequeno de uma forma lúdica, né? Que é legal, acho que não tem essa coisa que todo mundo que é mais velho assim, eu não aprendi o inglês, eu não aprendi outro idioma, agora eu já sou velho pra isso. E a criança tem 5 anos, se ela vê um negócio na televisão, ela já sai falando, aprende rapidinho. Então, se começar a fazer um trabalho já logo cedo, de entender não só o custo das coisas, mas o valor da grana, o valor do dinheiro. Porque acho que a criançada tem mais dificuldade de entender isso, né? É o valor. Por isso que eu sempre digo do valor do longo prazo. Pensa o seguinte, hoje a gente tem 3 milhões de investidores, CPFs cadastrados, mas o hall de investidores ele é maior. Uhum. Ele é maior. Tem gente que investe só em renda fixa, tem gente que investe só nos fundos e isso não está contabilizado. Uhum. Mas a gente pode ver, e olha até onde a B13 pode chegar, por exemplo. Hoje a gente tem 180 milhões de pessoas no Brasil. A B13 tem um público-alvo de 100 milhões de pessoas. A B13 pode ficar gigante. Exato. Então, quando a gente abre o leque e pensa, não, no longo prazo eu posso chegar a 100 milhões de pessoas. Sim, sim. E a gente tem um objetivo nobre em comum aqui, que a gente já teve bater um papo antes, que é isso. A gente quer disseminar o conhecimento e a gente acha que, por mais que a gente leve a sério isso aqui, né, na AB13, imagino que você também é o seu canal, óbvio, porque o objetivo inicial... você fala assim, a gente sente que genuinamente o Chico Cash aqui, ele tá aqui porque ele quer disseminar o conhecimento. Se isso virar um negócio onde vai gerar frutos, que ele possa até viver disso, a gente também, cara, isso é uma consequência. Mas o que o conhecimento conseguiu ser um agente transformador na minha vida, na vida do Andrezão e na sua, que eu tenho certeza... a gente sabe que isso é uma realidade para todo mundo. A ideia é disseminar isso e tem espaço gigantesco, né? É como você falou, são 3 milhões na B13. Na B3, né? Na B13. Podia ser na B13. Boa, é uma boa podcast. Mas aí o que? É 1%, parece que, de investidores do Brasil, 2%. Então, se for ver Colômbia, acho que são 7%. A gente tem muito ainda. Estados Unidos, 50 e poucos. Quase. Falam 50, 65, mas lá é absurdo. Então, puxa vida, né? A gente tem que mudar essa cabeça aí. Acho que a ideia de ter um canal no YouTube, de ter um podcast, é justamente para isso. É criar essa ideia da importância do investimento e seguir em frente. E tem trabalho aí, porque é muita gente ainda que não investe. Eu fico imaginando, assim, quando as pessoas comentam no meu canal sobre algum vídeo, algum ponto, eu fico super feliz de poder responder elas, de poder doar o meu tempo para ajudar elas. Isso é uma coisa que eu fico... Eu compartilho. Deixem os comentários, passam as suas dúvidas, que é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, de trazer coisas novas. E às vezes a gente até aprende, né? Tem coisas que eu não sei. Muitas vezes perguntas coisas que eu não sei.
E às vezes eu pego e vou atrás para ver como é que o que isso pode acontecer, o que isso pode melhorar, como é que a gente pode trazer pontos novos, porque hoje é o André que fica melhor, é o Marcão que fica melhor, é a sociedade que vai se ajustando. Então, da gente olhar num todo, são pequenos pontos que vão ajudando no dia a dia pra gente cada vez ser um país melhor, uma sociedade melhor. E eu acho que todo mundo tem um papel, né, na sociedade nesse sentido, mas se tem uma coisa que é libertadora, inclusive a gente falou com o Thiago da T2, né, e ele fala, o conhecimento do mundo financeiro, né, das finanças pessoais, ele é libertador. Por quê? Cara, você vê todas essas discussões sobre previdência, sobre planos de governo, entra governo, sai governo. Então, todas essas coisas que desmotivam a gente, né? Que a gente olha e fala, a gente fica descrente de que as coisas vão dar certo. Mas você pode ser um agente autônomo que se você vai plantar a tua semente, vai colher o teu fruto. Você não precisa depender. Se o governo, se a sociedade se ajeitar, melhor ainda. Mas você ficar nessa dependência, cara, é meio depressivo, né? Então, você pensar em INSS, você vê as filas do INSS, poxa, o que fazem com os velhinhos online, são super, né, maltratados, fica na fila e para ganhar uma merreca. Então, poxa, às vezes com 87 centavos é o símbolo que você precisa para começar a dar o primeiro passo e criar o hábito. É o hábito. Mais importante do quanto está rendendo, quanto vai render, é você saber que vem acontece uma coisa, uma pandemia. Aí você fala assim, cara, você perdeu o emprego, a gente é fotógrafo, não tem mais evento, cara, a gente não está fazendo. Mas, poxa, a gente se planejou. É porque a gente, como freela, né, a gente se planeja para, vai ter 1 mês, 2 meses que vai ter uma queda de trabalho, alguma coisa, uma demanda menor. Então a gente sempre tem essa preocupação de se planejar para ter pelo menos, se tiver 1 ou 2 meses de vacas magras, a gente está bem coberto. A gente aprendeu a fazer o fundo de reserva sem saber que o nome era fundo de reserva. E não importa o nome, na verdade, mas é isso. Porque a gente acabou pegando, você acaba pegando 1 mês ou outro, que até entre a gente, entre os fotógrafos, eles ligam e falam, cara, tá parado, e agora? Eu falo, é o mercado, tá parado para todo mundo, fica tranquilo. Então, parece que dentro da profissão a gente aprendeu a fazer o fundo de reserva de forma obrigatória. E aí depois, quando eu comecei a estudar, é que eu fui descobrir que o nome era fundo de reserva. Reserva de emergência. Reserva de emergência, né, cara? Isso é um ponto engraçado, porque eu tenho um vídeo no canal até onde eu falo sobre reserva de emergência. E uma das coisas que eu comento lá é que mais do que a questão de se é reserva de emergência também, ela estando lá nos dá uma certa segurança para a gente melhorar os nossos outros desafios fora. Então, a reserva de emergência, ela atua também na questão de segurança para as demandas do dia a dia, mas ela atua também com uma segurança e uma alavanca para tu conseguir te expor e fazer teus desafios, tuas questões no dia a dia. Então, eu acredito que ela ajuda muito mais. Então, quando a gente consegue enxergar isso, e é um ponto que o Andrezão falou também, em relação a ter as experiências... Quando tu tem essa experiência e tu vê, não é o Francisco falando, não é o André falando, quando tu sente isso, a tua alavanca é muito maior. Exatamente. É muito maior. E, cara, eu me sensibilizo muito porque a gente falou, como freela, a gente se programava para isso, 1 mês, 2 meses, até mais, né? A gente, ao longo dos anos, a gente vai fazendo essa reserva. Quando que a gente ia imaginar que ia acontecer uma coisa como a pandemia, que ia afetar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente ia ficar, pelo menos até agora, de março até outubro, tantos meses sem trabalho, sem poder. E eu fico imaginando as pessoas que foram pegas de surpresa, cara, e não conseguem dormir, não sabe de onde vai tirar o sustento. E, claro, tem gente que batalha, se reinventa, começa a fazer hambúrguer em casa, sei lá, começa a vender coisa, as pessoas vão se virando. Mas é muito ruim você fazer isso pela pressão do desespero, né? De você não ter um colchão financeiro, uma reserva de emergência para falar assim, olha, eu consigo me segurar aqui 1 mês, 2 meses e nesse tempo, aí você vai se programando. O que eu posso fazer? Deixa eu começar a vender isso. Ou tem alguma coisa em casa, que nem até uma TV aqui, eu posso pegar, vou vender isso aqui, R$100, 200, sei lá. Mas assim, se você faz uma coisa com essa tranquilidade, porque você tem essa reserva, seja 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, né? Porque não existe também uma regra fixa.
né? Depende muito das tuas Até circunstâncias. antes da pandemia, a maioria dos youtubers que eu acompanhava, eles falavam que a reserva tinha que ser de 6 meses. Mas todo mundo já aumentou isso daí agora, porque a pandemia foi um exemplo que, 6 meses? Não, tá indo além o negócio, né? E vai acontecer de ter novos desafios. Daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ter algum ponto que vai ser diferente. Sim. E a gente vai ter que se reinventar como seres humanos, como sociedade, para a gente conseguir passar. Então é aquele ponto que eu volto na tecla. Cada um dando a sua contribuição, a gente vai conseguir melhorar entre vários pontos como um todo. Né? Todos ganham, né? Eu acho que o potencial soma e todo mundo segue. Né? Sim, e eu acho que o potencial também. Eu não gosto de falar nesses termos porque a pandemia foi e está sendo uma tragédia, né, na humanidade. Mas se a gente forçar muito a barra e tentar ver com o copo meio cheio, eu acho que é um pouco isso, né? Teve as pessoas foram forçadas a digitalização também, bancários, serviços, as pessoas começarem a olhar para as finanças. Só para vocês saberem aqui, ó. Aqui a gente tem uma musiquinha de fundo aqui. Então as pessoas estão buscando mais alternativas, né? Mais conhecimento. E foram duas coisas, né? Tanto a questão da pandemia, que a gente começou a olhar para os gastos de casa, fechar todas as torneiras, né? As literais e as metáforas, né? De tudo que você tem de coisa supérflua, que você pode abrir mão. Então, está sendo quase um aprendizado forçado, né? sobre como lidar com a tua grana, como olhar para o futuro. A forma de economia, né? Você tem que rever toda, né, a forma de economia até de casa, né? Ali, e é um aprendizado forçado total. Assim. Exato. E eu estava lendo um texto esses dias, até na época de pandemia, que eles estavam fazendo uma comparação sobre os reis na antiguidade e as pessoas de hoje. Então eles estavam fazendo um rei, por exemplo, se ele quisesse ler de noite, ele ia ter que fazer 3 pessoas vir para ligar a luz para ele, para fazer uma série de pontos para ele conseguir ter uma luz, para ele conseguir ler. Então, olha o trabalho que ele teria para ler. Em comparação, hoje a gente tá deitado na nossa cama, no nosso sofá, a gente simplesmente liga a luz e a gente consegue ler. Tem até o Kindle, você pode até... Luz apagada, você só abre ele. Exatamente. Então, o ponto aqui é que hoje, a nossa sociedade hoje, ela é muito mais avançada e se tivesse que escolher, eu preferia ser essa pessoa hoje do que o rei há 1000 anos atrás. Uhum. Então, a gente tem essa comparação que quando a gente olha também é muito bom de ver. Boa. Isso. E uma coisa até que a gente falou com o Thiago, né? E ele falou assim: hoje a gente vive também o que é muito legal, também pode ser um problema, que é a questão, a gente tem a informação, ela é muito acessível, você tem ela, né, na palma da tua mão, você liga o computador, você entra no YouTube, tudo grátis, tem curso pago, você tem... Acho que a barreira da informação já não é mais né, não é uma desculpa. Não vou nem falar barreira, não é uma desculpa, porque tá lá. Se você dedicar 15 minutos, 20 minutos do seu dia, meia hora do seu dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou todo dia, você vai dar um passinho de cada vez e vai conseguir entender a dinâmica dos investimentos. Porque eu falo assim, nada é tão simples, mas também se você assim, se dedica um pouco, você vai entender. Né? Se você quer entender todo tipo de ativo, todos os tipos de investimento ao mesmo tempo, você vai se embananar. Uhum. Então assim, tira aquele mês e fala, vou aprender tudo sobre Tesouro Direto. Agora eu vou aprender o que é CDB. 15 minutos por dia. E aí, beleza, aprendeu o que é Tesouro Direto? Aí é o que você falou, coloca lá, R$36, 36, R$40 que é o mínimo que você pode colocar. Uhum. Tem CDB a partir de R$100. Então você começa a entender, primeiro, claro, a plataforma de uma corretora que tu vai escolher. Aí você vê como é que funciona aquilo, você se ambienta naquilo. Vamos supor, você tem R$1.000, R$10.000, não importa quanto você tem. Começa lá, bota 100 conto, você vê como é que funciona a ferramenta em si. Uhum. Aí você, já funcionou e já tô vendo lá, o Nubank, tô vendo o verdinho, já começou a render. Aí você vai dando um passo, você vai quebrando essa barreira. Porque eu lembro, a primeira vez quando eu abri a conta na corretora, que eu tirei a conta do banco, eu tinha, né, no Santander e tudo, meu dinheiro tava lá. Cara, dá uma suadeira, porque você fala, eu tô tirando, sabe, eu tô mandando pra um lugar que agora eu não sei o que vai acontecer. Mas como é que eu fiz isso? Mandei R$100, depois R$1.000. Manda aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Você seguro, né? É igual a piscina ali, será que tá gelado ou não, né? Você pode pular de cabeça? Não recomendo, né?
Experimenta bota primeiro. Com o outro pezinho, vê a profundidade, depois você já chega voando, né? E mesmo se tiver gelado, Então- o seu corpo vai se acostumar, você vai se habituar àquele ambiente, mas... e aí depois é um caminho sem volta, né? Fala aí, Chico. Exatamente. Esse é um ponto que eu falo no canal também, quando a gente faz as movimentações, e desde a primeira movimentação, até depois que a gente é um investidor experiente, sempre fazer movimentações pequenas, eu digo, aportes, movimentações, passos curtos. Então, passos curtos para ir se ambientando, para ir se ajustando e para ir se conhecendo. Até porque a decisão ela tem menos peso, né? Você fala assim, eu comprei aquele ativo, eu deixei a grana lá. Eu vou fazer um resgate, ou vou fazer um aporte maior. Cara, calma. Porque assim, a gente sabe, hoje, sei lá, você tem CDB que paga 10%, 12%, cara, mas é longo prazo. Então não adianta você pegar toda a tua grana e depois você fala, putz, mas agora o teu dinheiro tá, entre aspas, preso ali, você não se planejou. Coloca 100, depois coloca mais o que você se sentir confortável. E até pode começar com pouco. O ideal é que nem as pessoas falam assim, mas eu vou investir porque eu não tenho muito dinheiro. O ideal é até não começar com muito dinheiro, é começar com pouco, para não fazer besteira, né? Com pouco. E é o que eles falam, é mais fácil você movimentar um jet ski do que depois tentar movimentar um transatlântico, né? Então se você tem pouca grana, é equivalente ao jet ski. Né? Preciso movimentar para lá, você vira o guidão, pum, ele vai para outro lado. É pouca grana. Quando você tem muita grana, é um transatlântico, né? E para virar esse negócio ali, manobrar ali dentro do cais ali de Santos, cara, você tem que chamar um profissional para fazer aquele movimento. Alguém que já fez com vários jet skis há muitos anos, né? E a decisão é muito mais importante. Você fala assim, eu quero virar o transatlântico para a esquerda. Se você no meio do caminho quiser evoluir para a direita, velho, você para você sanar uma decisão errada, entre aspas, ou que você não pensou, você não estudou o suficiente, é muito mais difícil. Sim. Então começa, e eu até falo com o Andrezão, no começo, quando eu comecei a investir em ações, em fundos imobiliários, em CDBs, eu era o cara, e eu achei que eu falei assim, será que eu tô entrando no modo de ansiedade? Porque eu ficava o dia inteiro, não o dia inteiro, mas assim, eu checava várias vezes por dia, nossa, tá caindo, subindo, descendo. Agora, cara, é o que tu falou, tem dia que eu fico uma semana sem olhar, e não fico. Que é o ideal, né? Porque se você for ansioso, você tá ferrado, né? Mas eu achei que isso não ia sair de mim, porque eu falei assim, por quê? Porque eu tava com aquela preocupação muito grande, né? Porque eu comecei de pouquinho em pouquinho e depois eu coloquei tudo ali. Claro, diversificando, né? CDBs, tesouro, ações, fundo imobiliário, etc. Agora no exterior e tudo mais. Só que eu ficava querendo acompanhar tudo. Eu ficava assim, nossa, porque tem gente que usa os aplicativos para consolidar as carteiras. Então, tipo, Trademap, Kimbo, etc. E eu ficava assim, o Trademap não atualizou. Sério mesmo? Isso eu tô falando nos primeiros meses. No assim, começo, né? No começo. Eu ficava assim, não, mas eu tenho esse investimento aqui que o Tesouro tá marcando X e aqui tá um pouquinho mais baixo. Mas é porque o sistema tá se atualizando lá. Então eu ficava sempre muito, muito preocupado. Mas depois que eu entendi como é que funciona a dinâmica dos investimentos, cara, hoje eu me sinto tranquilo, eu me sinto seguro, porque eu tomei a decisão, para mim, correta, né, dos meus estudos, da fórmula que eu pensei para mim, para os meus objetivos, o tempo que eu tenho de vida ou de trabalho, né, o que eu projeto para mim, que eu quero, quanto tempo que eu gostaria de me aposentar e tudo mais. Então agora já tá lá. E é o que costumam falar, né? O que você se arrepende nesse aprendizado todo. E eu digo, pelo menos pela minha experiência, é o que todo mundo fala. Eu me arrependo de não ter começado antes. Porque o melhor ativo é o tempo, né, cara? O melhor ativo é o tempo. Exatamente. E outro ponto aqui, investir, ele é muito autoconhecimento. A gente se conhece quando a gente investe. Que a gente tem vários medos contra nós. Então, às vezes, a gente investe e nem fala pra ninguém. E a gente fica com medo que nem tu tinha no começo. Sim, sim. Então, o ponto que a gente vai se conhecendo e vendo conforme as nuances do dia. E a gente vai vendo à medida do tempo que a gente acaba não olhando todo dia para as ações. Essa semana em específico que a gente está na questão de eleições americanas, a gente olha com mais carinho, digamos assim. Acompanha com mais carinho. Fora isso, em períodos normais, vida que segue, a gente vai fazer outras coisas, até porque o investidor experiente é aquele que olha cada vez menos. Sabe uma coisa que quem não investe, ou quem está começando, ou até quem já passou por isso, uma coisa que é interessante, seja no banco, né, na corretora do banco, ou numa corretora, uma corretora que não está vinculada a nenhum banco,
quando você faz o seu cadastro, você tem que responder um questionário para você saber que tipo de investidor você é. Se você é conservador, moderado ou arrojado, agressivo, sei lá. E aí E é uma pressão grande, né? Porque você responde umas perguntas que você fala assim, cara, eu não sei o que eu sou. E eu acho que você descobre que tipo de investidor você é o nível de tolerância que você tem conforme você vai investindo. Então você fala assim, eu já entendi que se eu comprei essa ação, que, sei lá, é uma small cap que tem um potencial de crescimento maior, se eu tenho 1.000, quanto que eu estaria disposto, entre aspas, não digo perder, mas a estar exposto a uma volatilidade maior? É R$100? É metade? Isso não importa, mas você vai descobrindo quando você vai meio que tateando ali, sabe? Você não vai descobrir que tipo de investidor você é respondendo o questionário quando você abriu a conta. Você vai descobrir depois. Exatamente. E eu sempre digo que se te tira o sono, não é pra ti. Eu ia falar. Eu não digo nem que não é pra você. Exatamente. Se você não tá conseguindo dormir à noite, a tua estratégia tá errada. Exatamente. Você tem que mudar ela. Ser mais conservador, mas não deixar de fazer, né? Ir ali, vai para uma renda fixa. Que você vai ver que o dinheirinho tá entrando todo mês, é um pouco menor, mas tá entrando. Essa é a vantagem, né? Eu acho que assim, acho que a única... Se eu tivesse que falar que existe uma regra básica para investimento, assim, quando você... para proteger a tua grana, você tem que ganhar da inflação. Acho que se tiver uma regra que acho que é essa, você não pode perder para inflação. Se o tesouro caiu, se a taxa de juros básica está baixa, isso aí não importa. Se você está perdendo da inflação, ou seja, teu dinheiro está literalmente desvalorizando, acho que essa é a estratégia errada. A partir do momento que você empatou com a inflação, você já está no caminho certo. Se você ganhou, se você está um pouquinho acima, parabéns. E se você já tem mais recursos, no sentido que assim, ou até você tem um planejamento mais definido e você está mais disposto a estar exposto a outros riscos, beleza, você vai superar em muito a inflação. A inflação, sei lá, esse ano deve estar o quê? 3, 4, não sei. A inflação agora deve estar 2,5. Mas por exemplo, então... isso você tem um investimento para ganhar mais 2% ao ano, né? Tipo, não é tão complicado. Exatamente. E é um ponto que a gente vai maturando ao longo do tempo e se conhecendo para fazer os ajustes. Então, quando a gente começa a investir, eu tenho até um ponto aqui que eu gosto bastante de falar, é um pouco que compor juros leva tempo. A gente conseguir. Então, e ao mesmo tempo que leva tempo, a gente sempre diga que investir não deixa ninguém rico. Sim. É o juro composto que deixa rico. Então a gente... E os aportes. E o aporte. E continuar. Exatamente. Só que a gente só vai ter o juro composto, caso alguém realmente chegue lá nessa questão, aportando. Então esse é o ponto. Muito mais do que o juro composto, o foco é o aporte, o foco que nem o Fábio fala, gerar valor, tu conseguir fazer pequenos aportes quando na realidade de cada um, né? Sim. E você não tem que gostar, assim, você não precisa, eu preciso gostar. Você precisa gostar do teu trabalho, do que você faz para viver, né? Acho que o investimento você quase que aquela... Você não tem obrigação na tua vida que você acha um saco fazer, seja, imposto de dinheiro, tem que declarar. Isso aqui você tem que fazer, tem que votar, você tem que ir lá votar. Então, o investimento, cara, desculpa, você tem que fazer. Mas é em tudo, né? Até mesmo é uma o que obrigação. você faz, que você gosta. Pode ser prazeroso. Sempre se tem você alguma quiser. Coisinha ali que não tem jeito, né? Você tem que... Né? Fotografia, a gente adora fotografar, só que, tem que emitir nota, né? Tem que sentar lá e tratar a foto. Às vezes você tá em casa, você quer ficar ali curtindo, né? A namorada, a esposa, filho, você quer curtir, você não quer? Não, tem que tratar foto, porque o cliente tá esperando essas fotos para amanhã. Mas trazendo para a metáfora da fotografia, por exemplo, a gente gosta, né? A gente trabalha com isso. E, obviamente, eu gosto tanto que quando eu viajo de férias, ou quando eu viajava de férias, saudade, eu gosto de levar um equipamento para fotografar. E as pessoas, quando me veem, os amigos, eles falam assim, caramba, mas você vai com essa mochila aí com 3, 4 quilos nas costas. Eu falo, cara, isso só demonstra que, tipo, eu gosto tanto que isso para mim é irrelevante. Assim como o investimento. Tem gente que gosta muito de estudar, então, tipo assim, nossa, mas tem que ficar vendo, acompanhando o mercado, tem que ficar estudando. Se você cria um gosto por aquilo, é natural que você queira conversar, que você queira conversar com os amigos, fazer um podcast. Isso por quê? Porque pra mim não é um trabalho. Hoje tá sábado de manhã, tô aqui
vai, a gente tá aqui entre aspas trabalhando, cara, mas tá todo mundo com um sorrisão no rosto aqui, se divertindo. Foi um ponto que eu tinha te falado quando no início da conversa, tá quase como uma resenha financeira aqui, né? A gente tá conversando e... A mesa redonda, a mesa quadrada, não sei o que, a mesa quadrada. Mesa branca. Mesa branca. Janela aberta. Inclusive tem o Chico aqui, ele tá ele bem educado, porque ele não reparou, mas assim, você vê que não tem cadeira pra todo mundo, né? A gente usa a desculpa que aqui é a B13 que a gente faz piadinha, aqui é o podcast em pé também, que é o stand-up do podcast aqui, a gente faz tudo em pé. Mas é falta de estrutura mesmo, mas a gente vai melhorar, cara, a gente vai melhorar aos poucos. Vai chegar lá aos pouquinhos. Ó, a gente tá chegando na reta final aqui do programa, mas a gente tem uns minutos ainda para bater um papo, mas eu queria só ressaltar a importância de iniciativas como essa, da B13, aqui do Marcão, do Andrezão, do Francisco também, porque a gente tem realmente a intenção genuína de ajudar as pessoas, a galera, e todo mundo que procura a gente, é o que você falou. Cara, se alguém está num churrasco, se alguém fala, pô, eu sei que você faz isso, é capaz de você parar de tomar. Você pega um copo de cerveja, senta com a pessoa num cantinho e fica lá horas conversando. Não importa. Então a gente está muito, muito empenhado, né, nesse engajado. E, cara, eu queria só também ressaltar uma coisa. Para quem tá ouvindo a gente até agora, né, quem está acompanhando aqui esse papo legal, já reparou que, né, o Francisco, ele tem um sotaque diferente, né? Sim. Diferente do nosso, né? Não diferente, não é comum. Ele é comum de onde ele vem. De onde que você vem mesmo? Sou gaúcho. Nascido e criado no Sul, e aos pouquinhos a gente tá se aventurando por esse Brasil, né? Então, e olha que legal. A gente tá em São Paulo e o cara é do interior do Rio Grande do Sul, 150 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. 150 quilômetros. Mais ou menos, olha aí. E, cara, isso demonstra o fato dele ter vindo até São Paulo e se disposto a vir aqui conversar com a gente num sábado de manhã. Cara, demonstra, primeiro, o compromisso que o cara tem com o trabalho que ele está desempenhando, sabe? Aqui não é ele está procurando holofote, fama. Não, a gente quer transmitir esse conhecimento, a gente tem um interesse em comum, e quem gosta disso, cara, se um dia eu viajar a Porto Alegre, eu vou começar a mandar para todo mundo que trabalha com isso. E aí, cara, vamos fazer um negócio junto, não sei o quê, porque a gente genuinamente gosta e está a fim de fazer. E eu acho que ele ter disposto o tempo dele, de ter viajado até aqui, acho que você veio profissionalmente pra cá, mas você estava no interior de São Paulo, né? Eu tava em Curitiba, aí vim pra São Paulo, vou ficar uns dias aqui, depois vou pro interior, tem algumas questões da empresa pra fazer, mas é aquela coisa, sábado de manhã, cara, tô super feliz de estar aqui, pra mim é um aprendizado, é uma questão que a gente vai aprendendo e conhecendo gente bacana, então um publicitário, um fotógrafo, uma pessoa que trabalha com finanças, a gente vê várias outras realidades e pontos distintos que a gente vai se conhecendo. Então essa experiência, ela só agrega pra gente conseguir ser melhores seres humanos. E, cara, e sabe o que é legal também? Acho que é o que você falou, são vivências, culturas, experiências, sotaques diferentes, mas a gente fala a mesma língua, o mesmo interesse, né? E é muito louco como... eu até brinquei com o André, porque a gente também a gente fala com gente do Brasil inteiro, cara. A gente tem gente de Recife, da Bahia, do Sul, de Minas. E cara, porque o Brasil é um continente, é enorme isso aqui. E cada região é quase um país diferente, né? Os gaúchos têm uma cultura super característica e forte também. Mas, cara, se tem uma coisa que acho que é inerente ao ser humano, cara, é isso. É você... ter segurança, proteger você e sua família. E isso parte muito da questão financeira. Hoje você não faz nada sem dinheiro. Você não vive, né? E não é só... como é que chama aquele negócio do burro, né? Que você só pode olhar pra frente, pensar no dinheiro. Não é isso. É a realização, é a segurança, porque para você comer, você precisa de dinheiro, precisa dormir, né? Para você... pagar estudo dos teus filhos, para você estudar, para você ter um acesso à internet. Então, poxa, eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer e disseminar, né? Exato, e uma experiência que eu tive e alguns anos atrás é que eu fui chamado de egoísta por passar um pouco desses pontos que tu comentou, né? Então eu quero economizar, eu quero fazer tal e tal coisa. Nossa, tu é egoísta, é uma pessoa egoísta, tu não pensa... Então é um ponto que me machucou um pouco na época, mas depois tu pensando mais, ficou dizendo, não,
é o contrário de ser egoísta. É tu pensar no outro, tu pensar no comum, quando tu tá preparado pra ajudar hoje, pra preparar a tua família, teus próximos, alguém, o teu cachorro se ficar doente. Então tem coisas assim que a gente... É exatamente o contrário de ser egoísta. É então, aquele lance do, né? Em caso de emergência, coloque primeiro o oxigênio em você, a máscara de oxigênio, e depois ajude o que tá do lado, né? Não dá pra você ajudar o outro, mas você não conseguir ajudar mais ninguém depois. Se você tá na pinda, se você tá na merda, né? Não adianta. Você tem que, para os outros prosperarem no seu entorno, você tem que ser... É não cortar da carne. Você ajuda com a gordura, né? Então você acumula, você ajuda com a gordura, mas não dá pra você... Se você cortar da carne, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Exatamente. Então a gente ter esse conforto, esse entorno que a gente pode ajudar todas as pessoas que estão à nossa volta. Então hoje é o primeiro dia que eu conheço vocês. Cara, eu quero muito ajudar vocês. O que eu puder ajudar da minha forma, eu vou ajudar. A recíproca é verdadeira. Porque, e não só a gente tá... Cara, só pra vocês saberem também. A gente tá com um estúdio improvisado dentro da minha casa. Eu tô recebendo uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas, cara, a gente sabe, né? Porque uma coisa que é muito bacana, que eu tô aprendendo com rede social, que esse foi o primeiro projeto da minha vida que eu faço, que ele nasce na rede social e se desenvolve ali, né? Seja através do podcast ou do Instagram, do Facebook, etc. Cara, é esse senso de comunidade. Que o pessoal realmente não poupa esforços. E não é a questão, para um divulgar o outro. Não. É para... Assim, a gente tem um interesse em comum, genuíno, a gente quer ajudar. Porque dentro do mercado financeiro, dentro do universo das finanças pessoais, tem vários nichos, né? Tem vários influenciadores que o cara fala... Tem gente que fala, que nem a gente, quer tratar mais o primeiro passo, né? O beabá, para a pessoa perder o medo. Tem gente que que já fala sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre criptomoedas, é o cara tipo especialista naquilo. Mas é o que a gente falou, hoje é 1% da população que investe. Então a gente quer que seja 4, 5, 10, 100% da população economicamente ativa. Né? Criando esse grupo, né? Não é grupo, tem um nome específico que... Corrente do bem. Seria isso daí. Mas uma comunidade de pessoas... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É exatamente isso, né? A gente quer passar a ideia porque a ideia é que melhorar para todos, porque é um conjunto, é uma comunidade, né? Uma comunidade onde todos ganham. Essa é a vantagem. E o fato de... Eu sempre fiz minha carreira na parte de empresas do agronegócio. Então, quando a gente está na parte do agronegócio, a gente vê um Brasil que é totalmente diferente daqui de São Paulo, capital. A gente vê outra realidade com outras pessoas, com desafios totalmente diferentes e vê que o que o André quer, o que o Marcão quer, é um pouco do que a pessoa a 3 mil quilômetros da gente quer também. Então, como que a gente consegue chegar nessa pessoa um conteúdo fácil, de qualidade, que ela tenha gosto de ver, gosto de ouvir? Então, são pontos que a gente tem um desafio como pessoas que fazem isso, de como que a gente faz para chegar nessas pessoas. E a gente sabe também, né, que tem muita... Às vezes a pessoa se identifica assim com a tua metodologia, com o teu linguajar, assim, gera uma empatia, uma identificação. Então... Poxa, então não tem... quem que é o melhor influenciador para falar de tal coisa? Não tem, cara. É o que você entende. Quando o cara fala, você consegue absorver aquilo. Então, a gente sabe que com o nosso jeito de expressar, de contar... Pô, o Andrezão, ele sempre gosta de trazer... Que nem vocês ouviram aí o exemplo do jet ski, do navio. Pô, é o jeito que ele tem, a didática dele, que pô, eu acho legal. E para várias pessoas... Pô, agora eu consigo entender, fazendo essas analogias, trazendo para minha realidade... Né? E também a gente quer que as pessoas saibam que a gente não é formado em administração, em economia nem nada. Somos fotógrafos, publicitários, etc. E, cara, a gente conseguiu entender, aprender e agora está até disseminando também, né? E quando a gente traz gente assim legal, convivência, eu falo, cara, a gente está aqui também para absorver a tua cabeça, o teu cérebro, a gente está querendo ter essa... Um pouco das experiências também. Essa troca, porque se tem uma coisa que hoje é regra ou consenso, pode ser que por mudanças na economia, em estruturas, em regras gerais, regras da CVM, da B3, etc., pode ser que... então é um eterno aprendizado, porque as coisas vão mudando. Né? Recentemente, agora tem BDR para investidor não qualificado, agora tem esse novo produto, agora a taxa Selic caiu, agora isso. Porra, então a gente não é como um curso, assim, a gente vai bater 10 papos sobre esse aqui e tá tudo escrito em pedra, tá estabelecido. Não, a sociedade é dinâmica, as coisas mudam, as coisas melhoram.
há 10 anos atrás, a gente não falava de conta digital, de banco digital, de corretora. Hoje existe isso. Pode ser que daqui a pouco vai ser outra coisa, né? Tem, né? Eu falo, a criptomoeda, as coisas que... Blockchain. As coisas que estão acontecendo e pode ser que, sei lá, as coisas vão se transformar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então é um eterno aprendizado para todo mundo e a gente vai atrás de quem são os especialistas de cada coisa. Exato, é uma questão de adaptação, né? Então a gente se adaptar um pouco da nossa realidade, como que a gente pode ser melhores seres humanos para cada ponto, como que a gente pode encarar da melhor forma, né, o desafio. Então todos nós temos desafios e cada um na sua realidade, nas suas experiências e assim a gente vai indo. Olha, galera, é o seguinte, agora a gente já chegou aqui realmente no final do programa de hoje. Obrigado para vocês que estão ouvindo aqui a gente até agora. Com certeza a resenha aqui vai continuar e vão ter outras participações. A gente vai ter que... Porque, cara, tem coisa mais gostosa do que falar sobre o que a gente gosta, né? Não tem. Mas eu queria perguntar... Como é que a gente encontra o Chico nas redes sociais? Sim, mais uma vez aí, Chico. Chico, mais uma vez pra gente. Exatamente, boa. Eu posto muito vídeo no YouTube, então procura lá no YouTube lá, Mente de Holder, então conteúdo sobre investimentos de longo prazo, finanças, reserva de emergência, investimento nos Estados Unidos. Instagram, tem Instagram também? Instagram, @Mente de Holder também. Tudo junto? Tudo junto. Mente de Holder. Twitter, Mente de Holder. Mente de Holder. Caramba, você conseguiu. A gente meio que se ferrou, porque o Twitter não tinha. Então, às vezes B.13, às vezes B_13. E aí, por isso que eu fico confuso aqui. Eu cheguei de manhã com cabeça aqui, né? Que normalmente a gente grava à tarde, né? A gente grava no fim da tarde. E eu falei, pô, a dinâmica hoje é diferente. Claro, convidado a hora que... E sabadão, né? Só tem um dia bonito hoje. Daqui nós vamos pegar um sol aí, vamos tomar um aí. Opa. Mas, de novo, queria agradecer de coração. Cara, você ter se disposto a doar um pouco do teu tempo, né? Você veio de longe, tomara que um dia a gente vá visitar a sua terra, que eu, inclusive, adoro. Eu não conheço a tua cidade natal, mas Porto Alegre ali, região, eu conheço, gosto muito de ir pra lá. Bom demais. E, cara, parabéns pelo teu trabalho, a tua iniciativa. Acho que esse papo, eu falo por mim, né? Não sei, Andrezão, mas assim, eu sinto que eu saí daqui, sabe... com mais conhecimento, com mais vontade, com mais gana, mais tesão de fazer essa fazer essa parada acontecer. Sempre bom, né? Sempre importante ter essas trocas de ideias, né? A gente sempre aprende, isso que é o legal, a gente sempre vai aprendendo, é importante ter essa comunicação. Pô, pessoal, isso é uma eterna honra, uma honra pra mim, principalmente por estar aqui, conhecer vocês, pessoas com outros desafios, outras realidades, cada um com o seu desafio num bem comum. Então a gente sempre diz, a gente unindo as mãos, a gente vai conseguir chegar a patamares que a gente nunca imaginou como pessoas e como investidor. Legal. Poxa, então obrigado mais uma vez e acho que é isso, né, Tiago? Então você que está ouvindo aqui o podcast e você é investidor, você não investe ou você cria conteúdo nas redes sociais, você quer participar aqui, tem alguns caminhos. Né? O primeiro deles é o mais fácil. Segue a gente no Instagram, manda um direct que a gente conversa e aí você pode participar do podcast. Manda um áudio, cara. Manda um áudio. Fala assim, aqui é o Andrezão, aqui é o Chicão do @Mente de Holder. Segue a gente aí, um abraço. Cara, pode ser uma mensagem, aquela mensagem meio jabá, a gente gente coloca aqui. Aí o segundo jeito é óbvio, se a gente tiver uma proximidade de São Paulo, da região, não sei o que, mas olha, aqui é o exemplo do cara. O cara veio do Rio Grande do Sul e tá aqui. Tá aqui, papo de 1 hora, cara. 1 hora que vocês estão com a gente aqui ouvindo, legal pra caramba, dá pra ficar mais 5 horas tranquilamente. Nossa, fácil. O papo depois de acabar aqui a gente vai continuar, mas assim, o que tá registrado para a história dos podcasts é essa 1 horinha que vocês estavam com a gente. Então, manda um direct, manda um e-mail, tá? Manda um contrato. Contrato @B13. Contrato com TR, hein? Depois a gente conta a história do contrato. Eu fiquei me questionando aí, mas vou querer saber depois. É que a gente é do jurídico, cara. A gente gosta de tudo preto no branco. Aqui você não entra em contato, você entra em contrato com a gente. Então, assim, siga no Instagram, tá contratado. Participou do podcast, tá contratado. A tua folha, você vai ver na tua folha de pagamento. É mesmo? Vai, tá contratado. Chico Cash. 83 centavos para poder colocar lá. Muito boa. Vamos colocar. Mas, então, é isso, galera. Então, se vocês quiserem participar, portas abertas, janela aberta, mente aberta. A gente tá aqui para isso. Disseminar conhecimento, trazer gente diferente, com experiências, vivências. Chicão, aqui, pô...
todo mundo aqui é jovem. Eu e uma garotão, mas o cara manja pra caramba. Muito. Fala bem. O cara... Entra no YouTube. Você tá duvidando? Entra aí, você vai ver A carinha a do jovem. fuça do cidadão aqui. O cara é alto, né, cara? O cara é grandão. Eu falei, pô, cara, até... eu falei, devia ter me arrumado. Eu tô estilo tiozão do sabadão. Shortão, chinelo. Recebi o cara na minha casa aqui. Mas... então é isso. Valeu por esse papo. A próxima é lá no Sul. A gente vai fazer gravar um podcast lá no Sul. Fechado. Opa. A gente leva aqui, se não tiver, a gente leva. Churrasco. Monta lá. É isso que eu ia falar. Tem que rolar um Um churrasco. churrascão. Fechou? Então, como é de praxe, entra aquela vinhetinha maravilhosa Do groove. do groove. Porque aqui tem, é isso, cara. Muito groove, muita informação e convidados mais do que especiais. Valeu, Chicão. Obrigado, meu querido. Valeu, Chicão. Valeu. E aí, quando vai acabando assim, a gente fica falando umas groselhinhas no fundo, sabe? Legal demais, né? Pô, não soltei Muito nenhum bom. bate, nada. Aí não tem sotaque. Soltei um bar. Soltou o bar. Soltei um bar. Boa.